Tá a fim de aprender a fazer macros no Excel, gravar macro, ou você não sabe o que é macro? Então fica aqui nesse vídeo que você vai aprender um passo a passo completo. Então vamos embora começar a aula. Fala pessoal, o Diogo aqui. Na aula de hoje a gente vai aprender a mexer com macros. Então para você mexer com macros tem 3 lugares possíveis. A primeira na aba de desenvolvedor, que quem não está vendo ela aí é porque perdeu as últimas aulas. Aí a gente tem o botão de macros e gravar macro aqui. O outro lugar é aqui embaixo. Você passar o mouse aqui, ó, esse botão é de macro também. E o outro lugar é na parte de exibir, que aqui tem as macros também, ó, exibir e gravar macro. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa planilha um pouco mais bonita, digamos assim, para a gente criar uma mini tabela aqui e aprender a mexer com macros, tá? Então eu vou pintar umas células aqui, só para a título de ficar mais bonito mesmo. Então tá aqui, pintei. E agora eu vou colocar aqui uma tabela bem pequena mesmo de funcionários e venda deles, né? Então vou dar 2 cliques aqui para aumentar. Então vou colocar alguns nomes de funcionários aqui, o valor que eles venderam, é uma coisa fictícia para a gente poder fazer um teste aí. Então tá aí a tabela. Eu criei ela com os funcionários Diogo, Puyat. Inscreva-se, deixe o like, comente e ative o sininho. E aqui eu vou colocar os valores de venda. Como é valor de venda, né? A gente aprendeu nas últimas aulas, mas nós vamos selecionar aqui e escolher essa opção de formato de contabilização para ficar o valor aqui. Bom, o próximo passo que a gente tem que fazer agora é transformar isso aqui para o Excel enxergar que essas células aqui da B6 até a C12 é uma tabela. Então eu seleciono, clico em inserir tabela e ele fala do B6 ao C12, é isso mesmo, eu dou OK. E ele fez, né? E a gente aprendeu nas outras aulas que você pode escolher o design que você quiser aqui. Não vou fazer isso nessa aula. Então está aqui a tabela criada dentro da minha planilha do Excel. Vou dar mais um pouquinho de zoom. E agora nós vamos mexer com a parte de macros. Então antes a gente tem que estipular que tipo de situação que a gente quer que aconteça. Então vou colocar aqui para que a pessoa alcance a meta, ela tem que ter vendido pelo menos R$1.000 por mês, tá? Deixa eu aumentar aqui. E para que a pessoa não alcançou a meta, ela tem que ter vendido menos, né, do que 1.000. Beleza. Então alcançou a meta, 1.000 para cima, né? Ou seja, maior ou igual a 1.000. Vou até colocar assim, porque quem assistiu as últimas aulas vai entender melhor. Maior ou igual a 1.000, não alcançou a meta menor do que 1.000. Para que isso? Para a gente poder criar uns botões interativos e ele poder fazer esse filtro utilizando as macros. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esses botões na planilha. Como que eu faço isso? Eu vou no inserir, nessa parte aqui de ilustrações, eu vou em formas e escolho alguma coisa para fazer um botão. Por exemplo, vou escolher esse arredondado aqui, ó. Aí vou e faço ele aqui, ó. Fiz o primeiro, vou copiar e colar, aparece mais um, colei de novo, apareceu mais um. Para que isso? Para que eles fiquem do mesmo tamanho. Agora eu vou mudar a cor deles aqui, ó. Por exemplo, vou colocar esse de verde, esse aqui de azul, vou escolher uma cor mais forte, por exemplo assim, e vou escolher um vermelho também. Beleza, com os botões criados aqui, que ainda não são botões, o que a gente vai fazer? Escrever dentro deles. Então, por exemplo, o de vermelho aqui, eu dou 2 cliques e escrevo assim, ó, não alcançou. Deixa eu chegar para cá, ó, aumentar um pouquinho o botão. Como ele fica aqui para baixo, se você quiser alinhar, né, ao centro, você coloca aqui, ó, centralizar. E aqui no de cima também, ó, centralizar. E aí ele fica certinho ali. No azul, eu vou colocar alcançou. E a mesma coisa, coloco aqui centralizar e centralizar. E aqui eu vou colocar todos, né, porque aí vai ser um botão que ele vai mostrar todos quando ele tiver selecionado. Então agora nós vamos mexer com a macro propriamente dita. Então tem vários lugares, mas um deles é no exibir. E aí eu clico aqui, ó, e coloco gravar macro. E aí ele pergunta o nome. O nome é um dos 3 aqui, ó, ou todos, ou alcançou, ou não alcançou. Então vamos começar com alcançou. Tá? Alcançou, não coloco cedilha. Aí eu dou OK. Ele já está gravando a macro.
Então eu tenho que aplicar o que eu quero que esse botão funcione. Então eu clico aqui em venda, nessa setinha. E aí eu tenho a opção de filtros de número. Aí ó, alcançou a meta é maior ou igual a 1000, não é isso? Então ó, filtros de número é maior ou igual a... E aí eu coloco aqui ó, 1000. E dou OK. Depois que eu fiz isso, eu vou no exibir. Aqui onde está a macro eu clico e eu coloco parar a gravação. Então a primeira macro eu já fiz. Então depois que eu fiz isso, eu tenho que atribuir uma funcionalidade ao botão. Como eu criei do alcançou, então eu vou em cima do botão alcançou, botão direito, clico em atribuir macro e eu escolho essa daqui, ó, alcançou, e dou OK. Então agora a gente vai fazer o próximo. Ó. Eu clico aqui no filtro e clico em limpar filtro de venda. Aí eu vou de novo na macro, eu clico aqui, clico em gravar macro. E aí ele apareceu, macro 2. Então nesse caso é o que não alcançou, né? Então eu vou escrever, ó, não, underline, alcançou. Não pode ter espaço em branco, tá? Coloquei sem o cedilha também. Do OK, começou a gravação. Aí eu clico aqui, ó, no filtro, coloco filtro de número. Aí nesse caso é menor do que 1000, ó, é menor do que. Aí eu coloco 1000 e dou OK. Repare que ele filtrou aqui. Eu tenho que vir aqui e parar a gravação. E depois vir no botão aqui, ó, botão direito no não alcançou, atribuir macro, não alcançou. E clico no OK. Se vocês repararem agora, o botão de alcançou e não alcançou já está com funcionalidade. Ó. Cliquei repare que ele vira uma mãozinha. Ó. Cliquei no alcançou. Apareceu quem vendeu a mais que 1000. Cliquei no não alcançou. Apareceu do 999, 500, 750. O que está faltando agora? Está faltando eu criar uma macro para o botão todos, que é aparecer todos. Então eu clico em gravar macro e agora o nome da macro eu vou colocar todos e dou OK. Aí eu clico aqui ó, no filtro e coloco limpar filtro de venda. O que ele vai fazer quando você clicar em todos? Ele vai limpar o filtro. Cliquei. E agora eu vou na setinha da macro e clico em parar gravação. Pessoal, vocês estão gostando da aula de hoje? Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta no vídeo e ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos que virão a partir dessa aula. Depois que eu fiz isso, eu parei, olha só o que vai acontecer. Ó. Eu clico no alcançou, mostra acima de 1000. Não alcançou, abaixo de 1000. Todos não está funcionando ainda, porque eu tenho que clicar com o botão direito, atribuir macro e colocar todos aqui e dar OK. Então agora olha só, não alcançou, abaixo de 1000, alcançou, acima de 1000, todos, aparece todos. Essa em tese é a nossa última aula de Excel, porque a gente aprendeu bastante conteúdo de iniciante e conteúdo de avançado também. Porém, essa pode não ser a última aula, caso você peça alguma coisa. Olha, ensina a fazer tal coisa no Excel. E aí eu vou criar uma aula subsequente a essa que tem agora. Então, as macros elas estão feitas, está funcionando perfeitamente. Né? E olha como que fica legal a planilha, essa funcionalidade da planilha ser interativa, funcionando com botões de macro aqui. Eu agradeço demais vocês que assistiram todos esses vídeos. Mais uma vez eu reitero que se vocês quiserem, basta pedir que eu vou fazer novas aulas de Excel. Me ensina a fazer tal coisa e tal, e eu vou pegar e vou gravar. Detalhe importante que eu vou colocar aqui no vídeo como tópico de importante. Criou uma tabela de macro, na hora de salvar você tem que vir aqui, ó, deixa eu clicar em todos antes, vir aqui, arquivo, salvar como. E aí quando você clicar aqui em procurar, você tem que escolher essa opção aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro Excel. E aí você vai colocar o nome aqui e dar OK. Porque senão depois não vai continuar funcionando, tá? Então eu espero ter ajudado aí. Um abraço e até a próxima aula.